Para a sistematização da matéria de Matemática e Estatística para a Computação, apresentamos o grupo Sistematização MEC, apresentados por Tamara de Souza Comes, Josué Magalhães de Araújo, Rafael Cardoso Veras e Rodrigo de Moura Reis. A lógica é o estudo do raciocínio e da argumentação. É uma ferramenta essencial para o pensamento crítico e a tomada de decisões. Quanto a origens e tipos, a palavra lógica vem do grego logos, que significa razão ou discurso. A lógica tem sido utilizada por filósofos e matemáticos ao longo da história. Seus principais tipos são lógica formal, lógica informal, lógica matemática e lógica filosófica. Na resolução de problemas e na programação, a lógica é utilizada para desvendar desafios, com decomposição de problemas complexos em partes menores, análise estruturada para identificar padrões e relações, avaliação crítica de soluções tomadas de decisões e identificação de falácias e erros de raciocínio. O pensamento lógico utiliza o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Na programação, a lógica é utilizada no desenvolvimento de algoritmos eficientes, criação de códigos claros e concisos para fácil manutenção, implementação de estruturas de controle, depuração e testes para garantir a correção do software. Os algoritmos são sequências lógicas para resolver problemas computacionais. As estruturas de dados são organizações lógicas da informação no computador. A lógica é expressada em código, nas linguagens de programação e nos paradigmas de programação. Na linguagem dos computadores, temos as portas lógicas, que são circuitos eletrônicos que implementam operações lógicas, e a lógica booleana, que utiliza valores verdadeiro e falso e operações lógicas. Você já se perguntou como os computadores tomam decisões? Eles tomam decisões através da lógica booleana, criada por George Boole. E hoje, vamos entender quem foi ele e como as suas ideias revolucionaram o mundo da tecnologia. A base da computação é a lógica booleana, e ela permite que os computadores tomem decisões de forma rápida e precisa, através de duas vertentes, a verdadeira e a falsa, conhecidas no código binário como 0 e 1. E essa ideia nasceu antes da era da computação. Quem foi George Boole? Nascido em 1815 na Inglaterra, era um rapaz dedicado e autodidata. Se dedicava às matérias de filosofia e matemática, e a sua grande obra foi provar que a lógica poderia ser vista matematicamente. Concretizou essa ideia em 1854, através da escrita do livro As Leis do Pensamento. E o que ele criou? Ele criou um sistema para representar o raciocínio, através dessas três operações lógicas: e, and, ou e not, não. O impacto das suas ideias foi muito grande, mas elas não passavam de teoria. Porém, em 1937, Claude Shannon percebeu que podia ser usado em circuitos elétricos, revolucionando a base da criação dos computadores modernos. E onde a lógica booleana pode ser encontrada? Ela pode ser encontrada através de uma pesquisa no Google, onde o Google a usa para encontrar o melhor resultado. Pode ser encontrada também em inteligências artificiais, onde ajudam ela a tomar decisões rápidas. Podemos encontrar em programação e circuitos elétricos também. George Boole revolucionou a forma que lidamos com a informação e com a tecnologia, e a sua lógica está presente em basicamente tudo que envolve computação. A lógica de programação é essencial no desenvolvimento de algoritmos e sistemas, pois é a base que permite criar soluções claras, eficientes e funcionais para problemas computacionais. Aqui nós vamos citar algumas maneiras de como essa lógica ela é aplicada. Compreensão do problema. Antes de tudo, é necessário entender o problema ou a necessidade que se deseja resolver. A lógica é usada para decompor o problema em partes menores e mais simples. Por que decompor? Quando a gente tem um problema que a gente tenta resolver ele em soluções, nem soluções não, que a gente tenta resolver ele em partes menores, ele fica mais fácil para ser solucionado. Então, por isso que a gente vai decompor em partes, para ficar mais simples a solução do problema, para solucionar esse problema. Criação de algoritmos.
Um algoritmo é uma sequência de passos lógicos para resolver um problema. A lógica de programação organiza esses passos de maneira sistemática para garantir que sejam claros e executáveis por um computador. Por exemplo, que a gente deu um exemplo, se você quer criar um algoritmo para um caixa eletrônico, né? A lógica determina, né, que o usuário tem que fazer o que primeiro? Inserir o cartão. Depois de inserir o cartão, ele vai fazer o que? Ele vai digitar a senha. Depois disso, ele vai fazer o que? Vai colocar o valor que ele quer sacar. E aí o sistema vai verificar se tem saldo na conta dele ou não. Tendo saldo, o caixa eletrônico vai disponibilizar o dinheiro. Então, nada mais que esses algoritmos são sequências lógicas, são os passos que ele tem que fazer para que chegue na solução do problema. O uso dessas estruturas de controle, né? A gente tem as condicionais, que permite que o sistema tome decisões. Exemplo, se o saldo for maior que o valor solicitado, permitir o saque. Né? E tem o looping, que só vai autorizar a repetição da tarefa até que a condição seja atendida. Vamos supor que enquanto o cliente estiver ali digitando a senha está incorreta. Ele não vai conseguir acessar ali, não vai conseguir fazer o saque. Então o sistema vai fazer o quê? Vai solicitar que o usuário digite a senha novamente, até que ele acerte, aí ele tem acesso ao sistema. Modelagem de dados. A lógica é usada para organizar e manipular dados de maneira eficiente. Estrutura como arrays, listas e tabelas ajudam a armazenar informações organizadamente. Exemplo, gerenciar os produtos disponíveis em um carrinho de compras. A depuração e melhorias. Né? Durante a criação do sistema, a lógica permite identificar erros ou ineficiências. Pensar logicamente ajuda a refatorar o código, deixando-o mais limpo e mais rápido. É aquela coisa, muitas vezes a gente pensa que um código muito longo, muito extenso, muito robusto, é um código, né, melhor e tal, mas quanto mais limpo esse código for, mais rápido ele vai se tornar. Então a gente tem que deixar cada vez mais simples, né, para ficar mais limpo, cada vez mais limpo, para que ele rode cada vez mais rápido. Na era da tecnologia hoje as coisas são muito rápidas. Então a gente tem que simplificar, né, tentar simplificar ao máximo, deixar o mais limpo possível, né, esses algoritmos nessa lógica para que o processo seja mais rápido. A implementação de funcionalidades avançadas. Com base na lógica de programação, podemos integrar funcionalidades como autenticação de usuários, o processamento de dados em tempo real, a inteligência artificial, que hoje está muito na moda, né, e o aprendizado de máquina. Aplicando a lógica de programação de forma meticulosa, garantimos que os algoritmos e sistemas sejam funcionais, escaláveis e livres de falhas críticas. Aqui eu coloquei um exemplo, né, dessa implementação já um pouco mais avançada, né? Aqui está em PHP, né? Aqui a gente colocou, né, como ilustração uma estrutura de condicionais e tomada de decisões, né? A abordagem é clara, né, e simples de compreensão. Aqui ele vai verificar se o número é par ou ímpar, né? Como eu falei, está em PHP, e aí o usuário vai digitar o código, né? O código não, o número, e aí o sistema vai falar se é ímpar ou se é par. Nesse outro, para decidir se a pessoa ela é maior de idade. Então a gente colocou que, como aqui no Brasil a maioridade é 18 anos, então a gente colocou que a pessoa ela tem que ser, né, maior ou igual a 18 anos. Então se o usuário digitar que a pessoa tem 16 anos, vai dar que ela é menor de idade. Né? E se for 18 ou mais de 18, vai ser maior de idade. Agora vamos falar sobre a aplicação da lógica computacional em exemplos reais.
abordando a demonstração de casos práticos e como a lógica contribui para a inteligência artificial e a ciência de dados. A lógica computacional utiliza de raciocínios lógicos para solucionar problemas. Mostraremos como funcionam alguns casos na prática, como filtros de spam, motores de busca, sistemas de recomendação, etc. Aqui temos os filtros de spam, que são filtros incorporados a programas onde eles filtram os conteúdos como conteúdos desejados ou indesejados, por exemplo, o que acontece nos e-mails. Existem vários tipos de filtro de spam, e aqui a gente vai abordar o Bayesiano, que se orienta a partir da teoria de Bayes e utiliza aprendizado de máquina para treinar o seu algoritmo. Ele vai falar para o algoritmo o que é um conteúdo que parece spam e o que não parece. E assim ele vai separar e destinar o seu conteúdo para uma caixa de spam ou para uma caixa de entrada. Aqui temos a fórmula de Bayes. Agora vamos falar dos motores de busca, que tem vários tipos, que são de rastreamento, indexação, processamento da pesquisa, ranqueamento e os de resultado da pesquisa. Falaremos também de redes sociais, que são os algoritmos de recomendação. Eles identificam o tipo de conteúdo que o usuário gosta de consumir e começam a entregar diversos conteúdos relacionados para o utilizador. As plataformas de streaming também utilizam esses algoritmos. Eles mapeiam a preferência dentro daquele perfil e sugerem filmes, séries ou documentários com temas relacionados. Aqui um exemplo é: João consome filmes de ação. Ele irá recomendar filmes com roteiro, temas, padrões parecidos com o que ele consome. E aqui temos a lógica da ciência de dados na inteligência artificial. Nas últimas décadas, os dados vêm se tornando cada vez mais importantes para grandes empresas. Utilizando a lógica computacional, poderemos armazenar os dados em pequenos ou grandes volumes, tratá-los e processá-los para utilizar de forma estratégica, criando estatísticas e planejamentos estratégicos dentro das empresas. Na inteligência artificial não é diferente. Treinamos as ferramentas com aprendizado de máquina, machine learning, e permitimos que elas aprendam, resolvam problemas, façam cálculos e automatizem processos a partir de dados previamente fornecidos, trazendo mais objetividade e assertividade para as decisões tomadas. Esse foi o trabalho do grupo Sistematização MEC. Obrigado por ter assistido.